Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. E a gente começa a viver mais brindando a vida com ele, professor George. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Brindar a vida, que alegria, uma alegria muito grande. Satisfação revê-la. Igualmente. Mais jovem, né? O tempo passa, mas a gente tenta se reinventar sempre. Eu nem tanto, né? É você. Falando em tempo, professor, como é que está a vida desse professor que marcou a história da educação do Ceará? São 50 anos de magistério. É uma vez professor, sempre professor, né? Não muda, né? E desde 2012, né, quando encerramos as atividades do evolutivo, né, a minha vida ganhou diversas tonalidades. Cheguei até, pense bem, em me candidatar, né? Foi? Que absurdo, né? Absurdo, mas o senhor não deixa de estar no meio da política. O senhor Sim. já é gestor do Parque Botânico, sim, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas me conte aí, quando encerrou esse ciclo da educação, como é que ficou a vida do professor de matemática, George? Eu entrei indiretamente para o setor público, né? Fui diretor de polo do Projovem Urbano, né? Uma experiência interessante, né? Trabalhar com jovens que estão em processo de recuperação, né? Que abandonam os estudos e retornam, né? Ah, entendi. Então, um resgate, né? Um resgate, né? Então, foi uma experiência positiva. Um outro foco, né? Uhum. E depois, com a chegada do Bruno na Secretaria do Meio Ambiente, ele me convidou. E desde 2015 eu estou cuidando das plantas, né? Como é essa transição? Sair da sala de aula, dos números e ir para o meio ambiente, para a natureza, o que é que isso traz de positivo para a vida, professor George? Primeiro, a natureza te traz muita tranquilidade, é um ambiente muito gostoso, o Parque Botânico, né? Então eu sou gestor do parque e da APA, né? Do estuário do Rio Ceará. E no caso do Botânico, a educação está presente, porque são centenas de escolas visitando e a gente tem que fazer uma palestra. Olha, os alunos ainda mantêm o laço, né, né, uma vez professor, eternamente professor, né? Agora falando de meio ambiente, não de números, né, com esses alunos. Pois não. Pois é, então, esse lado do Botânico, né, nós lá temos um viveiro de muda que produz 120 mil mudas para doação, então tem todo esse aspecto muito bom, né? Da preservação ambiental. Então é uma coisa muito gratificante e lá eu me sinto muito bem, certo? Porque a gente chega no estágio da vida, nós estamos falando aí da longevidade, da terceira idade, né? Os valores mudam, né? Eu acho que a idade nivela todo mundo, né? Então, e é com a idade que a gente atinge a maturidade, né, para a vida, né? Começa a enxergar as coisas diferentes. O que o senhor vê mais de diferente com a passagem do tempo, professor? Tudo. É como se a gente dominasse mais o tempo, né? Durante a juventude, o tempo carrega a gente, né? A gente vive acelerado, achando que tem que aproveitar tudo enquanto pode. E o tempo mostra que não é assim, né? E com a maturidade, a gente começa a ter um domínio sobre o tempo. Como é que o senhor usa esse tempo que hoje o senhor domina, professor George? Bom, primeiro, a gente precisa se ocupar. Então, a sociedade deveria se preocupar mais em encontrar espaços para os idosos, porque eles têm muito a contribuir, né? Então, acho que isso é um aspecto importante. Lógico que o idoso não vai exercer trabalhos diferentemente dos jovens, mas ele, dentro do ambiente, ele tem uma contribuição importante de troca de experiências com a juventude e um aprendizado mútuo. Até porque, né, professor, a imagem do idoso mudou bastante. Hoje, uma pessoa de 65 anos, como o senhor, está em plena atividade, o seu pai morreu com mais de 90 anos,
mas mudou muito, é preciso, o senhor falou em algo muito pertinente, que é preciso ter essa visão, essa preocupação de colocar essas pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho, né, professor? Eu concordo com isso, acho importante, acho que a sociedade está mudando em relação a isso. Eu tiro as coisas pelo cotidiano, entendeu? Por exemplo, você vai ali a uma lotérica, né? Quando você se dirige à frente dos demais, não existe mais nenhuma reação em relação a isso. Então, a sociedade já está aceitando a ideia do idoso, como ela já se coloca que amanhã eu vou estar no lugar dele. Então, acho que eu tenho visto uma evolução da nossa sociedade. Eu não costumo olhar para as pessoas ou para a sociedade como um todo pelos seus defeitos. Eu sempre procuro olhar as pessoas pelas suas virtudes. Sabe, porque os defeitos a gente administra e as virtudes é que produzem resultados tanto socialmente, afetivamente e em termos de produção do trabalho. Olha só, estou conversando aqui com o professor George da Justa Feijão, professor George que marcou, volto a frisar isso, a história da educação no período do colégio evolutivo, da faculdade FACE. E o interessante que o professor está colocando aqui é esse aprendizado, porque com a passagem do tempo, porque muita gente pode estar pensando assim, nossa, o professor George tinha colégio, tinha faculdade, hoje não tem mais isso, deve estar triste, deprimido. Não, o senhor se reinventou, né, professor? Sim. Isso a vida nos dá essa oportunidade. Você foi testemunha ocular, né? Claro! Você estava lá, comandou o X do vestibular durante anos. Por uns 3 anos, deve ter uma repercussão muito grande hoje, né? Porque a gente atingiu milhares e milhares. Só na parte física, quer dizer, estudando durante os 30... E o evolutivo durou 31 anos, né? Dizer, então... Não foi uma passagem meteórica, né? Não, 30 anos foram 31 anos mesmo. E nesse período a avaliação que eu fiz é de 130 mil estudantes que passaram por ali, né? Então, acho assim... nada é infinito, né? A vida Cumprir toda um ciclo, né, professor? Ciclo São normal, ciclos. Entendeu? Eu anunciei em novembro, me lembro muito bem dessa data, ela marca muito a minha vida, em novembro de 2011, Sim. Quando eu decidi ir no Facebook, né? Dizer que a partir daquele momento a gente estava encerrando as atividades, foi assim que até já estava moderno, né? E aí repercutiu no Brasil inteiro, era gente de São Paulo. O senhor se preparou para isso, né? Eu me preparei, sabe? Sabe quando a gente vai perder um pai, uma mãe, e que eles adoecem e que eles passam um bom período até falecer? Sim. Isso, por um lado, para a gente é importante para que a gente se prepare para aquela separação. Acho que com a evolução foi muito parecido. Houve uns 2, 3 anos em que a gente percebeu que não ia era aquele ciclo já tinha que ser concluído. Estava terminando. E eu termino até dizendo, a era evolutivo terminou. Né? Como eu termino essa passagem. Mas George da Justa Feijão não terminou, ele continua em plena atividade. Claro. Professor, no próximo bloco, o senhor se cuida para estar bem aos 65 Acho que anos? Sim, né? Eu sou obediente, né? Eu sou diabético, tipo 2, né? Então eu cuido, tomo meus remédios, tá certo? Tomo meu... Mas o senhor vai falar dessa questão da saúde, da família, a importância da família, daqui a pouquinho. Porque no próximo bloco eu vou conversar com um oftalmologista sobre os cuidados que a gente tem que ter com a visão. Está enxergando bem, professor? Sim. Então, no próximo bloco a gente conversa sobre os cuidados com a visão e depois retoma aqui esse bate-papo com o professor George. Um brinde à vida novamente, à saúde. E com Santa Clara, né? Claro, Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver
Viver Mais está de volta e, como eu disse, agora nós vamos falar sobre os cuidados com a visão. Quem vai falar com a gente é a doutora Maria Vitória, oftalmologista. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, muito obrigada, Vitória. É um prazer. No caso, qual é o momento que a gente deve já se preparar para cuidar da visão, Vitória? Então, nosso primeiro contato já deve ser após o nascimento. A primeira triagem inicial deve ser feita assim que o bebê nasce, para detectar alguns problemas congênitos que podem ser encontrados, diagnosticados e tratados com rapidez. Em todo hospital que um bebê nasce, se faz esse exame? É o exame do olhinho, né? Isso, é o teste do olhinho. Teste do olhinho. A triagem inicial deve ser feita ainda no ambiente hospitalar, antes do bebê ter alta para casa. Quando se faz esse teste do olhinho, quais são os problemas, as doenças mais comuns que são detectadas? Então, as mais comuns são a catarata congênita e o glaucoma congênito, que devem ser rapidamente identificados, e aquele bebê deve ser encaminhado para o profissional especialista para que possa ser corrigido o mais rápido possível. Certo. Passado o tempo, então, assim que nasce, já tem que saber se a visão está boa ou não para a gente chegar a uma longevidade com uma visão saudável. Mas, independente disso, a gente sabe que tem um limite. Até quando a visão começa a sinalizar que não está bem, que é um geral, num conceito geral. Pronto, então assim, passando do bebê, a gente deve continuar o rastreio durante a infância, principalmente dos erros refracionais, que são o grau. Então, a criança em idade escolar deve ser levada ao oftalmologista, porque em muitos casos ela mesma não sabe dizer que não está enxergando. Então, alguns comportamentos da criança devem ser levados em consideração e os pais devem ser chamados à atenção para que aquela criança possa ser levada ao oftalmologista. E se houver algum tipo de grau, ele possa ser prescrito o quanto antes, até preferencialmente os 7 anos, que é quando a visão termina de se formar. A partir dos 7 anos, existe uma preocupação maior, digamos assim. Sim, até os 7 anos seria a data limite em que a gente consegue estimular aquela criança que tem alguma deficiência a ganhar mais visão. Após essa idade, realmente fica tudo mais difícil. Bom, doutora Vitória, eu questionei o seguinte: qual é aquele problema de visão que é democrático, digamos assim, que todos nós vamos ter no momento? Em que momento chega? Então, é um marco, na verdade. O marco. Né? O marco, por volta dos 40 anos, a gente começa a identificar a presbiopia, que é aquela vista cansada. Então, invariavelmente, nós todos passaremos por essa dificuldade de acomodação, que é encontrar o foco para perto. E aí as pessoas começam a esticar um pouco o braço, porque o foco aqui para perto está começando a diminuir. Isso se deve a quê? Ao músculo que trabalha para dar o foco e ao enrijecimento do cristalino. Então você começa a ter dificuldade de ter o foco para perto. A não ser os pacientes que são míopes, porque o míope enxerga bem para perto. E aí o que é que eles fazem? Começam a querer tirar o óculos para enxergar melhor. Então, inexoravelmente, todos nós passamos por esse grande marco. O que existe de inovação, melhor dizendo? Nós temos hoje a oportunidade de corrigir alguns tipos de grau. Então, um bom paciente seria aquele que tem exames que mostram que a córnea é boa, para que possa receber o tratamento a laser, que seria a correção em quem é mais jovem. A partir do momento que aparece a catarata, seria um segundo momento que a gente teria a oportunidade de corrigir algum grau que o paciente tenha, porque você vai substituir uma lente, que é a catarata que ficou antiga, a nossa lente natural, que ficou desgastada, embaçada, por uma nova. E com isso a gente tem a oportunidade também de estar fazendo a correção do grau. Doutora Vitória, todos nós vamos ter essa questão da catarata também? Invariavelmente. A catarata ela pode acontecer por diversas causas antes da maturidade, como por exemplo pacientes que apresentam diabetes podem ter catarata um pouco mais precoce, pacientes que fazem uso de algumas medicações podem apresentar mais precoce, mas a catarata senil, invariavelmente, nós iremos chegar nela, com certeza. E hoje as cirurgias são bem rápidas, não é? Bem avançadas também, né? Sim, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? Então, assim, hoje em dia o objetivo da cirurgia de catarata não é apenas a correção da catarata, tirar o cristalino velho e implantar uma lente nova, mas sim também ter a oportunidade de corrigir o grau do paciente. Então, isso gera uma expectativa também em muitas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Bom, estou conversando aqui com a doutora Maria Vitória, oftalmologista, sobre os cuidados com a visão.
Doutora Vitória, além de ir ao oftalmologista, que outros cuidados a gente deve ter? A gente está falando muito em cirurgia, em lente, mas tem alguns cuidados básicos que a gente pode ter com os nossos olhos para evitar problemas? Sim, com certeza. Então, a gente está falando muito de grau, a gente deve sempre lembrar que a nossa consulta oftalmológica não se resume apenas à aferição do grau do paciente, mas envolve todo o contexto da saúde ocular. Então, a gente tem que estar avaliando a superfície ocular, que seria a pálpebra, a conjuntiva, a córnea, a íris. A pressão, né? Sim, também, né? Que o olho tem sim. pressão. A gente faz o exame de fundo de olho a partir de 40 anos também, além da história do grau. É um momento bem propício para a gente estar iniciando o rastreio para glaucoma. Então, assim, existem outras coisas além da aferição do grau que devem ser levadas em consideração na hora do exame oftalmológico, para essa detecção precoce. Certo. É isso que você perguntou. Que cuidados a gente deve ter? É o cuidado precoce. E os cuidados, assim, diários, colocar colírio, tá? Como diz numa linguagem bem popular, aguando o olho. Isso tem fundamento? É bom? Traz algum tipo de prejuízo? O que os pacientes devem fazer no dia a dia de preocupação em relação à visão são cuidados com a alimentação, ter um estilo de vida saudável, procurar proteger contra o raio ultravioleta nocivo do sol. Nós estamos numa região de incidência de raios ultravioletas muito grande. Deve ter cuidado com a automedicação, então não é porque o colírio que é bom para você necessariamente vai ser bom para outra pessoa, então isso deve ser particularizado. Óculos, a senhora pontuou bem, de boa qualidade, não é? Não é porque isso pode, a gente pensa que está se protegendo e está criando um problema. Exato, né? Porque às vezes a gente tem essa facilidade do óculos da farmácia, daquele óculos da que minha vende... amiga dá para mim, rapidinho. Exatamente, isso também deve ser evitado, porque o paciente deve ser individualizado. Cada caso é um caso, né? Porque o óculos foi bom para sua amiga, que necessariamente vai ser o grau que vai ser bom para você. Então isso deve ser particularizado. Então vamos cuidar da visão uma vez por ano e o oftalmologista, tá bom? De bom tamanho? Dependendo, né? Cada caso é um caso. A gente orienta que essa avaliação de uma forma geral seja feita de forma anual e caso algum paciente apresente alguma especificidade, vai ser orientado que ele venha com uma frequência inferior a 1 ano. Muito obrigada, seja bem-vindo, volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigada. Alegria conversar com você. No próximo bloco a gente retoma a nossa conversa com o professor George. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e agora retomando mais uma vez aqui a nossa conversa, o bate-papo com o professor George da Justa Feijão, porque a gente deixou lá no primeiro bloco a questão do cuidado, né? Do se cuidar. O senhor jogava, eu lembro, lá nas quadras do Evolutivo. Hoje, como é que o senhor se cuida, professor? Bem, lá o parque já me ajuda bastante, né? Porque tem que a gente andar. tem que caminhar, né? Então, acho que o meu limite está aí, certo? Mas em termos de cuidar da saúde, sim, porque eu sou obediente às limitações que a vida vai dando. No mais, eu sou de uma família longeva, né, e digamos assim, de boa genética, né, que não aponta muitas doenças. Isso aí eu agradeço, né, a genética. Então, a passagem do tempo, muita gente diz, ai, Ian, tu fica só falando em velhice, coisa chata, não sei o quê, mas tem os seus benefícios, né? O professor disse assim, olha, eu já posso entrar no cinema de graça, já posso... Não é só isso, a questão da maturidade e da visão de mundo, eu acho que é o maior aprendizado, mas tem benefícios, né, professor? A idade, ela só é uma questão mais preconceituosa, porque a gente, quando tem 18 anos, já se imagina que 40 anos... É um velho, acabado. Né? Quando chega aos 40, né, já se imagina com 60, então isso é bobagem. Na realidade, é como se você mudasse
de plano de vida, entendeu? Você sai de uma visão de planície para uma visão de planalto, para uma visão de montanha. Você vê de forma diferente a vida e se posiciona de acordo com isso. Amizade, antes da gente falar da família, a amizade tem um peso para a gente seguir os ciclos da vida? O senhor tem bons e grandes amigos? Sim. Conta nos dedos, como a gente é histórico, que a gente vai selecionando também, né? Tem aquela música, né? Que fala dos amigos, conte os seus amigos, né? E tal. Eu acho assim... Acho que é do Oswaldo Montenegro. Do Oswaldo Montenegro, que fala sobre essa questão da amizade. Quantos amigos você tem? Eu acredito que a amizade, ela está mais presa ao ambiente mais próximo, né? Familiar também, onde você realmente constrói. E não tem nada mais valioso do que você estar entre amigos. Porque é quando você fala descontraído, é quando você... Você não fica se punindo. Exatamente. Eu posso dizer então, isso? Será? Quando você tem liberdade, esse é o lado mais importante. Mas já que a gente está falando de amigo, tem um amigo aqui que quer mandar um recadinho para você. Não. Vamos ver aqui quem é ele. O professor Jorge é um grande amigo. Meu colega de magistério, ele professor de matemática, eu professor de história e geografia. Trabalhamos juntos em algumas escolas, em alguns cursinhos de Fortaleza. E durante 20 anos... eu fui seu professor no Colégio Evolutivo, onde nós tínhamos aulas de atualidades, de história, de geografia, e além de ter trabalhado para ele e com ele, nós nos tornamos grandes amigos. E quando eu cheguei à Secretaria do Meio Ambiente, senti a necessidade de ter gestores com competência, com talento, com experiência, para fazer a gestão das unidades de conservação. E convidei 2 amigos do Evolutivo, o professor Paulo Lira, que era o meu coordenador lá do pré-vestibular, e o professor Jorge, que era o meu diretor. Então, além de colegas de trabalho, eu tenho 2 amigos que estão nos ajudando a fazer essa gestão coletiva, participativa das unidades de conservação. Portanto, o Jorge é uma pessoa querida na cidade, amigo nosso, e tenho certeza que ele vai fazer muito ainda pelo meio ambiente do Ceará. Você falou disso, né? Da amizade, né? É um caso bem clássico, né? As pessoas como o Bruno são pessoas raras, né? Mas que deveriam ser multiplicadas, né? Que mantém o conceito, né? Foi meu professor lá no colégio, hoje é meu patrão. Então, essas coisas que a gente tem que se desamarrar na vida, entende? Eu comecei como professor plantonista, né? No esquema, né? Veja bem, né? Aliás, no equipe, né? Que antes do esquema foi o equipe, né? Que era uma academia de grandes professores. E depois me tornei professor foi dono titular, dono de colégio. Depois aqueles caras, tudo eram meus professores. Mas tudo isso num nível em que não mudava a relação, sabe? E isso é difícil para as pessoas, entendeu? A vaidade, né, professor? Às vezes se sobrepõe a tudo. Você né? foi fantástica sobre isso. É o grande desafio do ser humano. É controlar essa vaidade. Eu acho que esse é o maior desafio da nossa existência. É como lidar com essa vaidade, sabe? Porque ela é que nos contamina e ela é que nos desvia. Tem um outro amigo que quer mandar um recadinho aqui pro professor Jorge Feijão, olha só. E esse cara aqui? É muita satisfação que eu passo aqui para dar um abraço fraternal do meu amigo, padrinho de casamento, ex-patrão, ex-chefe, Jorge da Justa Feijão. Foi o professor Jorge que, à época, o colégio positivo e depois colégio evolutivo, me colocou no magistério. Ele, além do meu padrinho de casamento, é também meu padrinho de profissão, de carreira no magistério. Eu sou muito grato e eu costumo dizer que gratidão é a memória do coração. Então você, Jorge, parabéns por ser esse ser humano que ajudou muita gente como diretor de colégio, ajudou muita gente como cidadão, e eu sou uma dessas pessoas, sou um testemunho vivo, né, de que você sempre ajudou as pessoas. O meu muito obrigado ao amigo e parceiro de trabalho aqui na Secretaria do Meio Ambiente, Jorge da Justa Feijão. Paulo Lira, esse querido, ele que me levou lá para o Evolutivo, que abriu, que fez o nosso contato. Foi link, o link no jornalismo. Professor, eu vi que o senhor se emocionou tanto com o Bruno como com o Paulo Lira, e ele falou aqui uma coisa que eu gostaria de pontuar, que o senhor ajudou muitas pessoas. O senhor guarda alguma mágoa dessas pessoas que não tiveram esse reconhecimento não, como eles? De eles? forma alguma, aquilo que eu lhe falei, olha.
Quando eu fechei o Evolutivo, eu fechei uma coisa material. Mas eu não posso fechar 20 mil bolsas integrais que eu dei. Onde estão essas pessoas, né? Médicos, engenheiros, né? Centenas, milhares de bolsas. 50%. Tanto é que na época eu recebi o reconhecimento da sociedade. Você estava lá quando eu recebi a medalha Boticário Ferreira, 10 anos antes do Tasso Gereissati, simples professor, né? Eu recebi a cidadania de Fortaleza. Eu só tenho a agradecer, eu não guardo mágoas. Mas o colégio teve muita inadimplência. As pessoas que ficaram inadimplentes, ninguém iria deixar de pagar um colégio por maldade. Eu não acredito nisso. Mas dentro desse momento e dentro das circunstâncias, a vida diz assim, os problemas da vida, quem não tem problemas, né? Eles estão aí. Então, como é que você se posiciona diante dos problemas? Alguém se posiciona pessimista, otimista. Os problemas da vida não são teus problemas, nem meus, nem dele. O problema teu é como você vai enfrentar esses problemas. E, professor, o senhor tem uma família muito consolidada, uma família linda, a professora Elizabeth, os filhos Jorginho, a Grace, os netos. Essa família é um alicerce também para estar bem nessa fase da vida? A família é o fundamento da vida, né? A grande obra de um homem e de uma mulher é a família, né? Meu pai, eu tinha grande admiração. Papai criou 11 filhos, né? Nossa. Achou pouco, ainda criou vários netos. Então, fez uma grande família. Você tem aquela foto dele nos 90 anos, com os 11 filhos. Aquilo é magnífico, né? E eu tenho aquela foto, não com todos na época, todos buchudinhos, entendeu? No interior. Lá em Sobral. Pois é. Então, gente, olha como é que aquilo se transformou naquilo, entende? Isso é a família, né? Então, é preciso que a sociedade volte a valorizar ou tenha um empenho maior sobre a constituição familiar. Não falo da família tradicional, porque a família hoje tem vários formatos, né? Mas quando a família, na minha época, na época do meu pai, ela era parceira da escola. Ela não se opunha à escola. Ela ajudava a escola e a escola precisava dela, porque ambos fazem parte desse processo educativo. Legal. O programa está chegando ao fim. Professor George, o senhor está nas redes sociais? Sim. Tá, o senhor é bem antenado? Instagram. Matemática eu sei que o senhor domina, né? Mas domina também as redes sociais? Domino não, eu fica curto, sempre, né? Como se diz, eu curto. E fica sempre perguntando, Facebook, né? Instagram, certo? Então pronto, vamos seguir aí o professor George. Você também pode seguir aqui o nosso programa, se inscrever no nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Olha aí, Viver Mais com Ian Gomes. Você acompanha a gente no Instagram, no Facebook, encontra a gente lá e aqui. Bom, o professor Jorge faz aniversário em novembro, né? Isso. E o Pedro Lima, o presidente aqui do Café Santa Clara, Três Corações, tem um presente para você. É mesmo? Professor Jorge, presente Que aqui para o maravilha. senhor. Você sabe que o meu vício É café. é café. Então, Aliás, acho difícil um professor que não gosta de café. Aliás, desconfio do professor que não gosta de café. Aliás, desconfie de qualquer pessoa que não gosta de café. Professor, mais uma vez, muito obrigada por esse reencontro. Pra mim Adorei, foi um aprendizado. Foi uma viagem no tempo, né, também. E saber que a Ian também foi parte da história dessa grande escola, né, que fica aí na memória de todo mundo. Isso é o melhor. E é assim, nesse clima de muita gratidão, desse reencontro, que a gente termina o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.